Boa tarde, professora. O tema que nós vamos trabalhar é o Parque Indígena Xingu. Os componentes do grupo são Jaineide, Luana, Wanda e eu, Josivan. Bom, inicialmente, para a gente entender sobre a criação desse parque, a gente também tem que conhecer um pouco da expedição Roncador Xingu. Essa expedição foi criada a partir da Marcha para o Oeste, que foi criada em 1938 pelo presidente Getúlio Vargas. Então, em 1943, deu início à expedição Roncador Xingu. E os três irmãos, Cláudio, Leonardo e Orlando, fizeram parte dessa expedição. E alguns anos depois do início dessa expedição, em 1945, eles conheceram o Marechal Rondon, onde eles anteriormente já seguiam o ideário humanista do Marechal. Então eles começaram essa empreitada de preservação indígena. E no ano de 1951, o irmão mais velho dentre os três, Orlando, começou a realizar campanhas no intuito de criar uma reserva indígena para a preservação da vida dos índios e para a preservação de onde eles viviam. Então, 10 anos depois, em 1961, foi criado o Parque Nacional Indígena do Xingu, que nessa época foi chamado Parque Nacional Indígena do Xingu. E esse parque foi criado a partir do decreto número 50.455, de 14 de abril de 1961. Então foi nesse ano que foi criado o Parque Nacional Indígena do Xingu. E anos depois foi chamado somente de Parque Indígena Xingu. Então esse parque tem uma relevância muito grande na preservação do ambiente e da vida dos índios, num contexto mundial. Então, os próximos componentes vão falar um pouco mais a respeito desse tema. Boa noite, professora Fatiana e aos meus amigos do grupo, né? Falando um pouco sobre o Parque Indígena Xingu. Vou dar início falando sobre a história. O Parque Indígena do Xingu ele foi criado em 1961 pelo presidente Jânio Quadros, e tendo sido a primeira terra indígena homologada pelo governo federal. E teve seus principais idealizadores, que foram os irmãos Vilas Boas, mas quem redigiu foi o antropólogo e funcionário do Serviço de Proteção ao Índio, Darcy Ribeiro. Falar sobre o Parque Indígena Xingu, ele foi considerado o maior e um dos mais famosos reservas do gênero do mundo, onde foi criado em 1961 e teve uma luta política, onde envolveu os irmãos Vilas Boas. Falando sobre a criação do parque indígena, ele foi uma das consequências da expedição Roncador Xingu, da chamada Marcha para o Oeste. O movimento planejado sobre o governo de Getúlio Vargas para conquistar e desbravar o coração do Brasil. Então, o que podemos pensar é que em 1943 aconteceu o desbravamento, onde adentrou a região central do Brasil e desvendou todo o sul da Amazônia e travou contato com diversas etnias indígenas ainda desconhecidas. Um trabalho reconhecido em todo o mundo como um dos mais importantes para a preservação da diversidade das pessoas. Baseada na filosofia do Marechal Rondon, ele citava uma frase: morrer se preciso for, matar nunca, o que seria meramente uma missão violenta,
onde ele queria simplesmente uma expedição de contato e uma pacificação e respeito para com os povos indígenas. Bom, atualmente vivem cerca de 5.500 índios no Xingu, de 14 etnias diferentes pertencentes e também costumes diferentes. Além disso, lá é o Centro de Estudo da Ciência e da Cultura, sendo também o mais belo mosaico do Brasil. Os índios... Vou dar continuidade aqui falando sobre o Parque Indígena Xingu atualmente, né? Como eles estão atualmente ao longo desses mais de 50 anos, depois de toda uma luta que os irmãos Vilas Boas e o antropólogo Darcy Ribeiro, juntamente com esses povos indígenas, conseguiram juntar esse povo todo, né, num único intuito, que era dar de fato o local desses indígenas, né, que eles, sabemos que eles que são os verdadeiros donos do nosso país, das nossas terras. E então, como já foi falado, o Parque Indígena do Xingu foi criado em 1961, com o intuito de dar aos verdadeiros donos um pedaço de suas terras. Projeto esse que foi criado pelos irmãos Vilas Boas e o antropólogo Darcy Ribeiro. Atualmente, vivem 16 etnias no parque, onde a principal via de acesso entre as aldeias é pelo rio Xingu, através de barcos, pois as estradas são muito poucas as estradas. Para os indígenas, o transporte é bem mais caro, pois eles mesmos têm que comprar a gasolina da cidade e trazer, e se torna mais caro para eles. Em 1990, a aldeia de Iauarum foi o primeiro centro de formação de professores indígenas. Alguns outros indígenas, eles foram trazidos para o parque bem depois, como é os casos do Caiabi, que eles já foram trazidos da região do rio Teles Pires, onde sofriam com a invasão de empresas seringueiras, né? E essas empresas, elas entram nas terras dos índios e simplesmente elas tomam de posse, né? Matam, como a gente já viu diversas reportagens de agricultores, de fazendeiros, onde eles tomam essas terras, eles matam esses povos, embora haja uma luta muito grande, ainda não conseguiu, né, que esses índios, eles de fato tomassem posse dos locais dele, porque sempre tem algum branco querendo tirar o que de fato é desses índios, né? Embora eles tenham proteção do governo, mas ainda assim tem pessoas muito poderosas que acabam tomando as terras desse povo, né? Atualmente essa aldeia conta, no caso a aldeia dos Caiabi, ela conta com 250 moradores. E também ele já tem postos de saúde, ele já tem escola com ensino até o 4º ano. Nas aldeias, cada família tem sua roça para se autossustentar. Os índios cultivam batatas, mandiocas, inhame, milho, batata, entre outros. Alguns produtos também vêm da cidade, como casa de sal, açúcar, arroz, tudo isso os índios eles compram na cidade. Após a construção das 2 usinas hidrelétricas, que é a Belo Monte e a Paratinga, os índios eles dizem que eles sofrem muito com as ações dessas usinas nas suas terras, pois o número de peixe caiu bastante. Afinal de contas, um dos produtos mais consumidos lá é o peixe, né, a pesca, porque muitos índios eles vivem da pesca, eles pescam, levam para a cidade para vender e comprar essas outras coisas que eles necessitam. Nesse caso, eles sofreram muito com a construção dessas 2 usinas. Existem alguns projetos, né, de desenvolvimento sustentável. Preservação da floresta, que tem o apoio de recursos do Fundo da Amazônia no parque. Um deles é a rede de sementes do Xingu, que oferece sementes nativas das plantas de restauração, unindo as comunidades indígenas.
pesquisadores, organizações governamentais e não governamentais, prefeituras e movimentos sociais. Essas sementes, elas são feitos seus plantios para que volte, né, a restabelecer aquela região da Amazônia, porque nós sabemos que ela é muito desmatada pelo homem branco. No entanto, o Parque Indígena do Xingu, no entorno do Parque Indígena do Xingu, fazendas de grãos dominam o espaço. Mato Grosso é um dos maiores exportadores de soja do país. Estima-se que 66% das florestas nas proximidades foram desmatadas para dar lugar às grandes lavouras nos últimos 30 anos. O uso dos agrotóxicos, secas e fogo descontrolado estão entre os principais impactos relatados pelos indígenas com essas mudanças. Então, os indígenas, eles têm sofrido com a ação do homem branco, né? Por mais que se passe o tempo, por mais que os indígenas eles tenham sido protegidos pelo governo, protegidos pela lei, o homem branco ele ainda entra nesses espaços do índio, ele ainda tenta roubar o que é do índio até hoje. Eu vi uma reportagem que os índios eles estavam sofrendo com isso porque eles invadiram as terras deles, mataram eles e para eles estavam tentando buscar um apoio no governo. E muitas vezes existem as milícias, existem coisas que existem fazendeiros mesmo ricos, digamos assim, ricos mesmo, que eles acabam adentrando, né, no Parque dos Índios e acaba tirando desse povo que já não tem quase nada. E com tudo isso, o que vai se acabando? Vai acabando a cultura, vai acabando as línguas deles, porque eu vi um vídeo onde eles já não falam quase suas línguas mãe, né? Eles já estão muito dentro do português, falando mais o português. A cultura de cura, né? Que eles têm essas questões de buscar na floresta a cura para suas doenças. Eu vi um vídeo no câmera não foi no Câmera Record, não. Foi no Profissão Repórter da Globo, que fala que ainda existem índios isolados. E esses índios isolados, eles não têm nenhum contato com o homem branco, né? E esses índios isolados, eles ainda andam nus. Inclusive, eu vou pedir para o Josivan colocar o link do vídeo para que vocês possam ver também. É bem interessante. É uma cultura totalmente diferente da nossa, mas que deve ser respeitada, independentemente se são índios, se não são índios, eles têm que ser respeitados. E cabe aos nossos governadores, né, estarem levando para esse pessoal, para esses índios, levando saúde, levando educação, porque eles sofrem muito com a ação. Eu vou pedir para o Josivan colocar esse link para ver se ele consegue colocar, tá, gente? É muito interessante o vídeo. Então é isso. A gente falou um pouco, né, sobre o Parque Xingu, como ele foi criado, e agora a gente, como vive, né, atualmente, eles também mudou muitas coisas, né, nos últimos 50 anos. Ao longo desses anos foram mudando muitas coisas. Hoje os índios eles já têm acesso à tecnologia, eles já têm acesso à educação, eles já têm acesso à escola, à saúde, mas acredito que ainda seja muito pouco, porque, como eu disse, eles vivem em aldeias, e essas aldeias é muito difícil o acesso a elas, porque só chega lá por bar. Então é uma situação ainda um pouco complicada para esse povo. Tchau, e é só isso, professora.